Partiu estudar, vamos lá. E essa sessão de provas é toda ela feminina. Bora estudar, bora tirar 10 nessa prova. Partiu estudar evolução. Se liga só, nós só vamos falar de evolução, não vamos falar de teoria de origem da vida. Esse vídeo é basicamente a partir da evolução. Simples assim, a gente tem que saber os dois caras que falam sobre evolução. O primeiro deles, que começou a lançar essa ideia na mente, é Jean Lamarck. Lamarck era um evolucionista, era um revolucionário para sua época. No entanto, ele se equivocou um pouquinho para explicar suas teorias. O que ele acreditava? Ele acreditava em duas leis. Lei dos caracteres adquiridos e lei do uso e desuso. O que significa isso? Ele achava o seguinte: se um determinado organismo usasse muito uma estrutura, ela ia se desenvolver e as novas gerações teriam normalmente essa estrutura desenvolvida. A mesma coisa, se ela não usasse a estrutura, ela ia atrofiar e as novas gerações, ao longo do tempo, deixariam de tê-la. Só que qual é o equívoco dele? A gente sabe que se não há uma alteração nas células gaméticas, nas células sexuais, não pode acontecer alteração nas células normais do corpo, as células somáticas. Que exemplo fica claro para a gente pensar como Lamarck pensava? O velho e clássico exemplo da girafinha. Tinha as girafinhas, elas precisavam se esticar muito para alcançar seu alimento nas árvores. Segundo o que Lamarck achava, ao se esticar, as novas gerações naturalmente começariam a nascer mais altas. E a gente sabe que isso não é verdade. Daí veio Darwin. O Darwin é o cara, mano, porque ele saiu da Inglaterra, no Beagle, para conhecer o mundo e ver como é que era essa coisa da biologia, dos animais. Ele era naturalista, taxidermista, empalhava os animais, desenhava, ele era demais. Fez a volta ao mundo, parou em Galápagos, o lugar mais importante das suas pesquisas, e ele observou o seguinte: vamos usar os mesmos exemplos da girafinha. Existiam girafas grandes e existiam girafas pequenas. Somente as grandes conseguiam, em determinado momento, se alimentar naquelas árvores onde tinha a principal fonte de alimento. Então, as grandes sobreviveram, se reproduziram. As pequenas morreram, entraram em extinção. Isso se chama seleção natural. O mais adaptado sobrevive. E por ele ser mais adaptado, ele sobrevive, se reproduz e essas características são selecionadas pelo meio. Darwin acreditava nisso, na seleção natural. Não é o mais forte, porque às vezes não é a força que faz um ser vivo sobreviver no meio ambiente, é a sua adaptação. No nosso caso não foi a força, foi o desenvolvimento intelectual na espécie humana, né? No caso de animais de grande porte, foi o tamanho e assim sucessivamente. Então ele acreditava o seguinte: que havia variações dos seres vivos e conforme essa variação, uma característica era mais favorável, havia seleção sexual e também a seleção de que eles conseguiriam sobreviver e se reproduzir. E assim, as espécies foram evoluindo ao longo do tempo. Qual foi o pequeno equívoco do Darwin? Ele acreditava que os seres vivos competiam entre si, na mesma espécie. Depois veio o neodarwinismo, que é o segundo momento, depois da grande descoberta da seleção natural, que diz que é o seguinte: os seres vivos em geral, estão competindo não com os seres da mesma espécie, estão competindo com as condições do meio. E outro detalhe que o Darwin não conhecia, que o neodarwinismo, ou a teoria sintética da evolução, vem dizer, é o conceito de mutação. Ele não entendia porque determinados seres tinham determinadas adaptações que outros não, e ele não conhecia esse conceito. Você já conhece, você já estudou mutação, você sabe que a mutação é uma alteração genética ou cromossômica e que pode dar características favoráveis ou desfavoráveis a uma espécie. Se eu estou falando de evolução, é porque foi uma característica favorável que deixou ele se adaptar. Beleza? Fechou. Então tem o lamarquismo, tem o darwinismo e por último o neodarwinismo, que vem dar uma força, um up para o que o Darwin falou, que o Darwin era demais, era sensacional. E acabou aqui, e o próximo vídeo são os argumentos evolutivos que comprovam que o Darwin está certo, que comprovam que a evolução existe, que está acontecendo aí, não é fácil de ver, tá?